Doutor, um prazer recebê-lo, viu, pela primeira vez, né? E bom saber que também que é rubro-negro, né? Como a minha pessoa. Esporte Clube do Recife, é um prazer recebê-lo, viu, doutor? Pela primeira vez aqui no nosso programa Falando de Saúde, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, prazer é todo meu, né? É uma honra estar aqui falando de um exame tão importante, né? E hoje é um exame que se tornou rotina hoje no pré-natal, no protocolo dos obstetras no pré-natal da gestante. Exatamente. Para quem não conhece, né? Aliás, acho que poucas pessoas não sabem quem é o Dr. Max Andrei, mas é um médico que está aqui há um bom tempo já em Serra Talhada, né, doutor? Já tem quantos anos aqui no nosso município? Eu sou natural daqui de Serra Talhada, né? É isso, exatamente. Eu terminei a faculdade, fui da Universidade de Pernambuco, terminei em 2002. Comecei a trabalhar quando eu terminei, não vim aqui para a cidade. E tô aqui fazendo ultrassonografia, fiz especialização em ultrassonografia pela PUC de Goiás, depois me especializei em medicina fetal e ecocardiografia fetal, e tô aqui fazendo ultrassom, eu acredito que há uns 14 anos já, mais ou menos, 14 De forma anos. definitiva, né? Isso, Exato. Então, tá apresentado o Dr. Max Andrei. E aí, pra gente falar sobre essa questão da medicina fetal, doutor, o que seria então, o que é que contempla esse exame, né? Que como o doutor até colocou, isso já faz parte, né? Inclusive do acompanhamento do pré-natal, né? Que a obstetra vai acompanhando ali a gestante, né? Então, o que seria então medicina fetal, quais são o que é que se vê, né? Através desse exame, para que faça esse acompanhamento, né? De forma bem contundente, né? Para que o obstetra saiba um pouco mais de como está o desenvolvimento do feto. Hoje o exame morfológico ele é dividido em 3 etapas. A gente faz o morfológico do primeiro trimestre, que é ali numa idade gestacional entre 12 e 14 semanas. Faz o morfológico do segundo trimestre, que é entre 20 e 24 semanas. E o do terceiro trimestre, ou morfológico sequencial, que é entre 28 e 32 semanas. Cada um deles tem uma peculiaridade específica para cada idade gestacional. O do primeiro trimestre é um exame onde a gente faz um rastreio para alterações cromossômicas. É onde a gente investiga e faz um cálculo de risco para esse tipo de alteração. A gente avalia no primeiro trimestre alguns que a gente chama de marcadores fetais, que são umas estruturas que o feto tem, que a gente avalia essas estruturas e através dessa avaliação a gente joga num programa para fazer esse cálculo de risco. Que programa é esse? É um programa que ele é feito pela Fetal Medicine Foundation, que é um programa gerado pelo um grupo de Londres, e a gente tem que ser qualificado para fazer esse tipo de rastreio, esse tipo de cálculo de risco. A gente é avaliado anualmente, através de prova e através de envio de imagens, e sendo avaliado e sendo aprovado, eles liberam para a gente fazer esse cálculo de risco. E como é feito esse cálculo de risco? Como eu falei inicialmente, a gente avalia essas estruturas, esses marcadores fetais, que são 5, 6 estruturas. A gente avalia o osso nasal, a gente avalia a translucência nucal, o ducto venoso, que é um vasozinho que vem pelo cordão umbilical, entra na barriga do bebê e vai até o coração. Esse vasozinho é avaliado também nessa idade gestacional. A gente avalia uma válvula cardíaca, uma válvula do coração, a partezinha do coração, para saber se tem insuficiência ou não, e a frequência cardíaca também. Então a gente, através dessa avaliação desses 5 parâmetros, a gente joga no programa, e o programa diz qual a probabilidade do bebê ter algum tipo de alteração cromossômica, né? Essa avaliação é feita das 3 principais síndromes, principais que eu digo mais comuns, que pode acontecer, que são a síndrome de Patal, que é a trissomia do 13, a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, e a mais comum e mais conhecida também, que é a do 21, que é a de Down. Né? E através dessa... Então, esse exame, a morfológica, do primeiro trimestre, ela já consegue identificar se o bebê vai ter algum tipo de problema. Isso, assim, o que eu sempre falo é que esse rastreio,
ele não é diagnóstico. A gente vê a probabilidade que o bebê tem. Assim, se ele tem um alto risco ou um baixo risco de ter essa alteração cromossômica. Através desse rastreio, aí a gente vê a linha de conduta do restante da gestação. Claro, isso quem tem que fazer é o obstetra que está acompanhando o paciente. A gente tem tem que ter um contato com o obstetra para trabalhar junto, né, com ele para dizer o que é que a gente vai fazer. E como é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico é feito, a gente faz o rastreio, diz a probabilidade se é alta. O que é uma probabilidade alta? A partir do momento que a gente vê que através desse rastreio o bebê tem 1% de chance de ter algum tipo de trissomia, a gente já sugere fazer um exame mais específico, que seria o exame que a gente chama de cariótipo fetal. É um exame invasivo, né? É um exame, dependendo da idade gestacional, ele pode ser feito através da biópsia do filo coriônico, da placenta que está se formando, ou da biópsia do líquido amniótico. E através desse estudo, que é um estudo histopatológico, que vai para laboratório, esse é um estudo que realmente comprova e diagnostica a alteração cromossômica, né? Para quem está acompanhando, e tudo é um passo, né? Então, a mamãe lá inicia, né, o pré-natal, indo na sua obstetra, que é recomendada as ultrassonografias conforme os períodos, né? Como a gente está falando de medicina fetal, tem a morfológica que o Dr. Max Andrei está colocando, e quando se vê que tem alguma necessidade, né? Obviamente de se aprofundar em algo que foi apontado ali naquele momento, então vai se evoluindo, né? Sim, claro, exatamente. mas eu fico até imaginando aqui. Eu acho que num primeiro momento o doutor nem diz a paciente, né? Porque imagina assim, olha, existe um risco, né? Que tem que ser aprofundado. Ou já diz logo a paciente. Eu imagino porque fica, né? Fica a mamãe pensando que o filho vai ter algum tipo de problema de saúde. Também, né? assim, porque a gente é o portador da má notícia, eu sempre digo isso, né? Toda gestante que chega lá para fazer o exame ultrassonográfico sempre acha que seu bebê é perfeito, é um príncipe, né? E quando você chega, isso que o ser humano idealiza, né? E quando você chega dizendo que não é assim, que existe uma probabilidade de ter algum tipo de alteração, é complicado. Mas a gente tem que dar essa notícia, sabe, Tony? O paciente tem que sair de lá informado. Inclusive, é um dos motivos desse exame morfológico, é a gente fazer o aconselhamento. É dizer o que o bebê tem e dizer como deve ser tomado a conduta dali para frente. Então, assim, esse primeiro exame é um exame mais de rastreio. A gente consegue ver algum tipo de malformação? Consegue. Mas não é o foco. O foco realmente é esse rastreio. O exame do segundo trimestre, aí sim, é um exame onde a gente vê um exame mais detalhado em termos de formação do bebê, onde a gente faz um exame mais minucioso e a gente vê tudo, a gente vê toda a formação de todas as estruturas do bebê para aquela idade gestacional específica. Então, é um exame que demora um pouco mais e é um exame onde a gente vê realmente se tem alteração no sistema nervoso, como é que tá o sistema nervoso central, como é que tá a cabecinha do bebê, como é que tá a face do bebê, se tem alteração do globo ocular, se tem alteração dos lábios, se tem alteração do osso nasal. O osso nasal no primeiro trimestre a gente apenas visualiza ele. Ele tá presente, então ótimo, beleza. Tá normal. No segundo trimestre existe uma curva de normalidade. A gente já mede o ossinho do nariz para saber se tá dentro da normalidade, da curva de normalidade para aquilo. A gente vê o tórax do bebê, né? A gente consegue fazer um rastreio para cardiopatias congênitas, é outra coisa que eu vou falar também a respeito da ecocardiografia fetal. Mas no exame morfológico a gente faz um rastreio que a gente chama de um rastreio dos 5 andares do coração. A gente já consegue visualizar ou descartar 70% das cardiopatias congênitas através do exame morfológico. A gente vê os pulmões do bebê, vê o abdômen com todos os órgãos. Realmente é um exame extraordinário, viu? A gente tenta ver tudo, ver os membros, ver a genitália, né? Ver os anexos que são placentas, líquido amniótico. Então, assim, realmente é um exame
que é um exame bem detalhado que a gente faz no segundo e no terceiro trimestre. Isso é muito, muito importante. E como tem evoluído, né, doutor Max André, assim, a ultrassonografia, a tecnologia, como ela tem ajudado, né, assim, de uma forma. E eu acho que muito importante também é a questão da conduta do profissional de que está fazendo o exame. E eu não é missa de corpo presente, mas minhas filhas, né, da gestação de minha esposa, muitas ultrassons foram tiradas lá com o doutor Max Andrei. E ele, assim, explica do jeito que ele está explicando aqui, ele explica lá na hora. Olha, isso aqui é tal. E acho que isso é muito importante. Eu acho que passa, né, também, passa aquela sensação de que, olha, tudo. E é muito minucioso, né? O narizinho lá, o ossinho do nariz, é tudo. Então, tudo, você fica olhando lá, o exame sendo feito, é tudo medido, né, conforme, né, o que existe de padrão, né, para ver se está realmente em desenvolvimento correto. E assim, é muito bom isso, né, que o profissional vá fazendo o exame e vai tirando as dúvidas, né? E o doutor Max André, do mesmo jeito que ele está falando aqui, gente, ele tira no consultório, né? Que eu já pude acompanhar. Isso também é importante, que deixa mais à vontade até a gestante, né, doutor? Sim, exato. É um exame que requer muita concentração. Então, assim, na hora que eu estou fazendo o exame, alguns pacientes até falam: doutor, o senhor está muito calado. É um exame tenso. A paciente chega nervosa, chega tensa. E o médico também, porque a gente tem que avaliar tudo, examinar todo o bebê. Então, assim, é um exame que é paciente a gestante e é paciente o bebê. Então, é um exame que a gente precisa se concentrar e realmente tentar fazer o melhor possível naquele momento. Então, às vezes, até essa ansiedade aumenta, essa tensão aumenta um pouquinho, porque eu fico fazendo aquele exame, fico um pouco calado, né? Porque eu tô concentrado e às vezes, doutor, o senhor tá muito calado, tá acontecendo alguma coisa e tal. E aí a gente começa a conversar e dando tudo certo, né? Como na maioria das vezes dá, a gente começa a descontrair e começa a conversar. Mas o fato de aquilo que eu falei, de você ser o portador da má notícia, de quando acontece algum tipo de alteração, eu nunca chego nem a dizer de malformação. Eu digo de alguma alteração no desenvolvimento do bebê, é mais complicado, né? Mas tudo tem que ser dito, tudo tem que ser explicado e tem que ser dito também como deve ser conduzido. Então, assim, não é só aquela questão de você estar fazendo o exame daquela imagem ultrassonográfica, né? Você tem que ter um rapport com o paciente, tem que saber explicar isso ao paciente, tem que saber como vai se desenvolver, o que é que pode acontecer, né? Se é compatível com a vitalidade, se vai conseguir nascer, aonde vai conseguir nascer, se tem que ser encaminhado para um centro de referência. Então, assim, é muito complexo o negócio. E é um complemento, né? O obstetra, ele não trabalha sem ter um médico ultrassonografista. Isso, é uma equipe que a gente chama de multidisciplinar. Exatamente, né? Tá todo mundo junto. Até porque, assim, o que é que acontece hoje? Hoje, a gente tem a questão da cirurgia fetal, que tá uma coisa mais acessível. Era coisa que parecia de cinema antes, né? De você conseguir fazer uma cirurgia no bebê. O bebê intraútero, você fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de hérnia diafragmática. Hoje tem N cirurgias que é feita no feto intraútero. Então, hoje aqui o Recife já está fazendo isso no sistema público, o IMIP, com o doutor Orlando Gomes, ele já faz esse tipo de procedimento. Hoje a gente tem uma referência, que é um dos caras que melhor faz isso no mundo, que é o Dr. Fábio Peralta, do qual a gente faz parte. Tenho um enorme prazer de fazer parte do grupo dele, que é o grupo Gestar de Medicina Fetal. Hoje a gente tem um grupo em todo o país e drena hoje para São Paulo. Inclusive ele faz alguns tipos de procedimentos itinerantes também. Ele vem hoje em Recife, mas não, porque Orlando hoje é um dos pupilos dele e tá fazendo isso muito bem, mas ele vai muito às outras capitais do país para fazer esse tipo de procedimento. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que fazer esse diagnóstico antes para saber o que dá para ser feito ainda intraútero, para quando nascer não ter tanta repercussão e ser compatível com a vida. Então isso hoje é de extrema importância, a gente conseguir fazer esse tipo de diagnóstico intraútero. Muito bem.
Tem uma pergunta chegando, doutor Max Andrei, de um ouvinte dizendo o seguinte: olha, pergunta para o doutor o que significa que o bebê está acima do peso com 8 meses de gestação, né? E a mãe abaixo do peso. Existe algum tipo de nomenclatura para isso, doutor Max? A bebê acima do peso, com 8 meses de gestação, e a mãe abaixo do peso. Então o bebê tá gordinho e a mãe não dá esse reflexo que está, né, acima do peso, que acontece muito, né? O ganho de peso no período de gestação, né? Não existe uma correlação com o peso da mãe com o peso do bebê. Assim, existe correlação de distúrbios metabólicos, né? Principalmente diabetes gestacional, que geralmente é o que tem que ser investigado quando o bebê está com peso acima. Né? O que é que a gente considera o peso acima? Existe uma curva de desenvolvimento do bebê, que a gente chama de percentil. E o percentil do peso normal tem que estar nessa curva entre o percentil 10 e o percentil 95. Abaixo do percentil 10, a gente chama de que o bebê é pequeno. Acima do percentil 95, a gente diz que o bebê é grande ou macrossômico. Geralmente, acima do percentil 95, existe uma correlação com um distúrbio metabólico, principalmente diabetes gestacional, diabetes gestacional. E aí tem que ser investigado a causa do bebê estar grande. Não é o bebê que está grande que é o problema. A gente tem que ir atrás do que está causando o problema. Mas assim, a correlação com o peso da mãe tá baixo e o bebê tá grande, não. A maioria do que acontece, principalmente quando é o contrário, quando o bebê é pequeno, é constitucional. Às vezes a mãe é pequena, o pai é pequeno, não tem como o bebê ser grande, né? Então, assim, a maioria das vezes é constitucional isso. Mas sim, quando existe uma associação, principalmente com diabetes gestacional, a gente tem que ir atrás isso aí já é conduta do obstetra que está acompanhando, e de tentar controlar essa glicemia, essa diabetes da paciente. E aí como o doutor colocou, é o obstetra quem vai ver. Pode até encaminhar para um nutricionista, A gente dá o diagnóstico do desenvolvimento do bebê, né? Se o bebê tá grande, tá pequeno, tá normal. Mas a conduta de como conduzir isso, daí para frente, é com o obstetra. Tem um ouvinte dizendo aqui, é verdade, viu? Ele explica tudo direitinho. Gildete Moraes do bairro Vila Bela, tá parabenizando aqui pela entrevista. Deixa eu colocar aqui um áudio, né? Deixa ele baixar aqui, vou colocar o retorno aqui para o doutor acompanhar. Bom dia, Tony. Pergunta aí para Max Andrei. Tá com 3 anos que eu tento engravidar e não consigo. Aí eu queria saber se tem algum exame para fazer, para saber se eu sou fértil ou meu esposo. Muito bem, tá aí. Existe dentro da sua área de atuação, doutor Max Andrei, algum tipo de exame que é solicitado, né, para que o médico ultrassonografista avalie se existe algum problema sobre infertilidade? Não, exame específico para a questão de infertilidade, não. O que acontece às vezes que é solicitado, principalmente ginecologista solicita, é para saber a questão de contagem de folículos que a gente faz através do exame de ultrassonografia, para saber se a mulher está ovulando, né? E através de, se ela estiver ovulando, se ela tiver uma quantidade de folículos aceitável para engravidar ou não. Então, assim, mas a questão de infertilidade, isso aí tem que ser investigado, a questão hormonal também, tem que ser investigado não só da mulher, tem que ser investigado o marido também, né? O companheiro também. Então, assim, mas exame específico pra gente diagnosticar isso, não. Muito bem. Tem outra pergunta aqui também que a gente coloca, aqui para um áudio maiorzinho, vamos acompanhar. Bom dia, gente. Sobre o tema de hoje, eu fiz uma transvaginal justamente com o Max Andrei, e aí ele não viu meu ovário, né, direito. É tanto que quando eu tô num período de menstruação, eu sinto bastante dor de verdade, assim, sabe? Desce até na perna. E aí, eu queria saber também se é normal. Acho que talvez seja até o útero, ou então alguma outra coisa. Só não é gravidez, isso aí eu tenho certeza. Mexe como se fosse uma criança. Aí eu queria saber
se isso é normal, se é o útero que está contraindo, alguma coisa assim. Mas eu sinto bastante mexer. Parece uma criança. Muito bem. Claro que tem, muitas vezes o tema vai indo pro ginecologista, né? Para a área de obstetrícia, né? Mas de informações, o que é que o doutor pode passar sobre essa indagação aqui da ouvinte? Assim, isso tem que ser investigado através do ginecologista, né? Propriamente dito. A gente trabalha, geralmente, a consulta é feita com o ginecologista, eles fazem uma linha de raciocínio de investigação e solicitam ou não o exame ultrassonográfico, independente de qual seja. A respeito do que ela falou, a questão de cólica, de sentir alguma coisa mexendo, isso pode ser meteorismo, alça intestinal mexendo ali, pode ser realmente, se ela tiver um útero aumentado, uma contração uterina causa esse tipo de dor. Mas, assim, é difícil de dizer o que pode ser sem ter uma consulta, então, sem ter uma avaliação mais precisa. Isso. E é bem interessante o papel, o trabalho do médico ultrassonografista, porque não é só o ginecologista e obstetra que encaminha situações para serem avaliadas através da ultrassom, né? Mas tem outros médicos, outras questões que é avaliado, né, de outros órgãos também. Então acaba o médico ultrassonografista acaba tendo que dar né, o resultado daqueles exames para várias especialidades médicas, né, doutor, né? Isso assim, eu tenho minha subespecialidade, né, em medicina fetal, mas eu atendo como ultrassonografista geral, então eu pego tudo, é cirurgião, é clínico, é ortopedista, reumatologista. Mandam todos os tipos dos exames mais variados para serem feitos, e a gente tem que saber um pouco de tudo e saber como conduzir isso e dar a resposta do médico solicitante. Exatamente. Para a gente aproveitar, né? Quem tiver ainda pergunta pode fazer no decorrer aqui do programa, mas o doutor falou sobre a questão de uma ultrassom que avalia a questão cardíaca, né, do feto. Isso. Né? Como é que funciona? Isso também está dentro do protocolo do período também de pré-natal que a mamãe ali tá fazendo com a sua obstetra? Isso, Tony, assim, muito, muito boa pergunta, né? Porque é um exame que hoje está sendo colocado também na rotina do pré-natal aqui na região. Eu não falo nem só em Serra Talhada, mas hoje em toda a região aqui está sendo colocado, ainda bem que está sendo colocado. Eu acredito que hoje está sendo colocado pela questão de estar mais fácil, estar mais acessível esse tipo de exame, porque eu estou fazendo aqui em Serra Talhada. Né? É um exame que a gente avalia apenas o coração do bebê, né? Para tentar diagnosticar cardiopatias congênitas, né? Que são alterações da função ou da estrutura do coração que acontece na vida intraútero, na vida fetal. E a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico através da ultrassonografia. Como eu falei, é um exame específico do coração, é um exame que é feito na melhor data, não tem uma data específica também como exame morfológico, mas a melhor data para ser feito esse exame é entre 24 e 28 semanas. A gente consegue fazer antes? Consegue. A gente consegue fazer depois? Também consegue. Eu estou falando em termos de melhor data. Já fiz a ecocardiografia fetal de uma criança, de uma paciente com 36 semanas, 37 semanas. Mas a melhor data é essa, entre 24 e 28 semanas. E a gente faz... Seria que período de gestação? Porque muita gente... Entre o sexto e o sétimo mês. Pronto. Entre o sexto e o sétimo mês. E fica a compreensão de quem está ouvindo, até que fica interessante, porque realmente a medicina trabalha com as semanas, né? Tal semana, e já está na memória dele, já sabe qual é o período, né? Se está com 6 meses, 7 meses, 5, né? Então, por aí vai. O pessoal pergunta muito sobre isso também. E às vezes eu tenho que parar para pensar, para saber qual mês realmente é de tantas semanas. Que a gente vai muito na questão de semanas. E o paciente não está acostumado com isso. Né? E hoje, assim, como eu estava falando inicialmente, hoje está entrando na rotina justamente por causa dessa acessibilidade da gente tá fazendo, da gente tá oferecendo isso para os pacientes aqui em Serra Talhada. É um exame muito específico, eu acredito que na região aqui, tirando Serra Talhada, acho que a doutora Carolina também está fazendo. Eu acho que o pessoal ia muito para Juazeiro do Norte, no Ceará, Petrolina e Recife. Tem mudado muito e eu fico muito feliz com isso,
porque a gente faz com que as pessoas não se desloquem mais, né? Isso. Fiquem aqui na cidade, porque os profissionais, né? Bernardinho estava até falando aqui com a gente aqui no intervalo, falando, né? Que o doutor sempre está trazendo novas técnicas, viajando, participando de congresso, porque não é só a atualização profissional dele, mas também é o ganho da população, né? Porque não precisa mais sair. E é muito ruim esse negócio, você sai, tem um deslocamento. Imagina aí uma grávida, né? Ter que sair daqui, a barriga tá enorme, é ruim, né? Já é desconfortável, tem que pegar a estrada, e estrada não é boa, enfim. Então, você estando no conforto da sua cidade, né? Melhor ainda, né? Isso, e assim, e graças a Deus, hoje eu me sinto muito feliz o que está acontecendo hoje é a questão da contrarreferência. O que é isso? Chega o paciente num grande centro, como Recife, por exemplo, para fazer algum exame que eu disponibilizo isso aqui e chegar para a paciente e dizer, volte, você não tem por que estar aqui, volte lá e faça com um profissional lá da cidade. Então, assim, isso está acontecendo, isso é muito bom, né? Eu, inclusive, tenho uma curiosidade, Tony, eu sou preceptor hoje, sou preceptor da pós-graduação. Fui durante 2 anos em São Paulo da pós-graduação de medicina fetal e hoje estou sendo da pós-graduação de medicina fetal em Recife. E sou hoje da preceptoria da pós-graduação de ecocardiografia fetal em São Paulo também, da doutora Lilian Lopes, que é uma das assumidades no país, né, da especialidade. E eu estava fazendo lá com os alunos, fazendo um exame e chega a paciente de Arco Verde, em São Paulo. Então a paciente estava sendo acompanhada em Arco Verde, saiu de Arco Verde para ir para São Paulo para fazer o exame. E caiu no box que eu tava lá com os alunos. E eu disse isso a ela. Eu disse, quando eu descobri que ela era de Arco Verde, aí eu disse... A senhora veio procurar longe e tava bem pertinho. Eu disse, a senhora veio para São Paulo para fazer com o médico de Serra Talhada. A senhora sabia disso? Ela se assustou assim. Eu já não acredito, doutor. Eu digo, foi. Você veio para São Paulo para fazer... Isso é eu acho, assim, é uma coisa muito interessante. A mulher foi buscar... um exame longe, rapaz. É o que a gente tava falando aqui, né? E bem pertinho, né? E quando chega lá, você diz, eu sou de Serra Talhada lá. A senhora tinha só percorrido 160 quilômetros, já tava resolvido, né? Exato. Mas é muito bom isso acontecer. Isso é muito bom para a população, a gente tá oferecendo. Isso eu falo na minha especialidade e hoje Serra Talhada é polo. Né? Hoje a gente agrega aqui, a gente faz divisa praticamente com 3 estados. Isso. Né? Vem gente da Paraíba, vem gente do Ceará e vem gente da Bahia fazer exames aqui. Então, tanto na minha área como nas outras especialidades também. Isso é muito bom para a região, isso é muito bom para a população. Né? Sem dúvida. Principalmente a nossa população. Mas é algo extraordinário. Eu fico muito feliz com isso, né? E feliz também com os Filhos da Terra, né? Que saíram, né? Foram em busca da qualificação e voltaram aqui para fazer crescer, né? Não é à toa, a gente tem aí uma faculdade de medicina com uma turma a primeira turma formada já trabalhando, com isso alguns profissionais já estão trabalhando, né? Tem outros em formação e que os médicos, né, da cidade abraçaram, né? Foi uma coisa muito, muito boa também, né? A maioria dos médicos aqui da cidade estão lá ensinando também, né? Então isso é muito importante, faz parte dessa qualificação. Outro ouvinte, quero parabenizar esse grande profissional pela competência e pela ótima entrevista que está concedendo. Um abraço para vocês, doutora Gabriela Viana. Olha aí, tá vendo? Já teve aqui no nosso programa, tá devendo um retorno, viu, doutora Gabriela? Muito obrigado. Que é profissional oftalmologista, né? Sim. E uma grande profissional aqui também da nossa cidade, né? De Serra Talhada. Doutora Gabriela, vou pedir pro Hugo Leonardo já marcar com a doutora para logo tá aqui também, viu? Tá lhe mandando um abraço ela, viu, obrigado, Gabi, um abraço. Tem aqui um ouvinte fazendo uma pergunta. Bom dia, Tony, pergunta para o doutor Max André, quem tem 3 meses, né, que veja só, aí já foge um pouquinho dele, parou os remédios, não tá conseguindo engravidar, aí já é com o ginecologista, né? Isso. E aí, caso tenha algum problema que o ginecologista observe, aí passa algum tipo de ultrassonografia, né? Pra ver o útero, né? É aquilo que eu falei, vai pra consulta com o ginecologista, ele vai seguir uma linha de raciocínio para investigar e se ele achar necessário, solicita ou não a ultrassonografia. Exatamente. Então, tem pronto, deixa eu ver qual é a pergunta. Meu irmão nasceu com um problema em uma das veias dos rins
e foi feito 2 morfológicas. Acho que ela quis dizer que não foi encontrado. Existe essa possibilidade também, doutor, de a morfológica não conseguir detectar algum tipo de anormalidade, vamos colocar dessa maneira? Existe essa possibilidade também, que acho que é isso que ela quer colocar aqui ao ouvinte. Entendi. Não, existe. Assim, é uma coisa que é operador dependente, é um exame. Operador dependente, vai depender muito da experiência do profissional que está fazendo o exame. É um exame que não deixa de ser aparelho dependente. Vai depender também da qualidade do aparelho que está sendo realizado aquele exame, né? E às vezes, mesmo assim, sendo um profissional experiente, com um bom aparelho, existe sim essa possibilidade da gente estar olhando ali, de não ver, não conseguir identificar alguma alteração, alguma alteração estrutural, de formação, de função, e só ser diagnosticado no pós-natal, após o nascimento. Essa questão, eu vejo que a ultrassonografia, ela investiga tudo, né? Toda a questão das veias, além do coração, como o doutor colocou lá no início. Então, assim, tudo é calculado, tudo é investigado assim de forma minuciosa, né? Essa é a intenção para poder dar esse parâmetro, né? Assim, é uma coisa assim meio que surreal. A gente pega medida de tudo. A gente pega existe medida, curva de normalidade, para a gente saber o tamanho do testículo do bebê. Se tá normal, se não tá normal, o tamanho do pênis do bebê. Então, assim, tem hoje parâmetro para tudo em medicina fetal. Né? É uma coisa que realmente é bem interessante, desafiadora, e não deixa de ser complexa e difícil. Exatamente, né? Como a gente falou aqui, né? Precisa de uma concentração, né? O doutor até falou sobre isso, né? Concentra, porque é um exame demorado. Em média, quanto tempo que dura? Falando do seu exemplo. Assim, um exame normal, né? A gente consegue finalizar ele entre 30 e 40 minutos. É um bom tempo. Exatamente. Mas quando dá algum tipo de alteração, dependendo do tipo de alteração, a gente passa mais de 1 hora com o paciente realizando o exame. Né? É uma coisa assim também que a gente tem que esquecer como é que tá a sua agenda do dia. Porque a partir do momento que chegou lá, a gente não pode ter pressa para tentar concluir um exame desse, independente da quantidade de exame. É outra coisa que às vezes acontece, né? O paciente tá lá esperando sua vez para fazer o exame, e às vezes é um exame que demora, e às vezes demora mais do que o previsto, e às vezes quem tá esperando não entende e não gosta, claro que não gosta, né? Mas assim, a gente tem que esquecer, infelizmente ou felizmente, né? Dependendo do ponto de vista de quem esteja vendo isso, tem que esquecer o tempo e o que a gente vai gastar de tempo mesmo naquele exame. Eu acho que o importante é o exame, né, ser feito, né, conforme o padrão que ele exige. Isso. E que o tempo vai ser só um detalhe, é um mero detalhe nessa história. Ela complementou aqui dizendo o seguinte: existe outro exame mais específico do que a morfológica hoje? Não. Existe hoje outro exame de imagem, mas é um exame que é complementar ao exame de ultrassonografia, que é a ressonância. A ressonância magnética fetal hoje. A gente consegue associar com a ultrassonografia, né? Algumas alterações, principalmente alterações neurológicas, a gente consegue ver na ultrassonografia e consegue ter uma complementação com a ressonância magnética. Mas algum exame ultrassonográfico mais específico para a gente ver o bebê, não. Eu ouvi disso o seguinte, que o problema que o bebê desenvolveu é mega ureté. O doutor já ouviu falar disso? Geralmente é uma uropatia obstrutiva baixa, a gente consegue visualizar, né? Consegue visualizar. Mas assim, o que acontece também, Tony, às vezes, o paciente, ele dá ele roda vários profissionais, né? Não estou dizendo esse caso específico, né? Não estou citando esse paciente específico, né? Mas às vezes o que acontece é isso, sai rodando de vários profissionais e não tem aquele acompanhamento de um só profissional para ver como é que realmente está o desenvolvimento, né? De uma mão só.
Porque uma coisa sou eu fazendo, o exame obstétrico é muito subjetivo. Uma coisa sou eu fazendo, outra coisa é você fazendo. Então, o seu olho enxerga uma coisa, o meu olho enxerga outra, né? Não estou dizendo que uma malformação dessa eu posso ver e você não vê, porque não, isso vai muito da experiência do profissional, como eu disse, é muito operador dependente, sabe? Mas assim, é muito interessante o paciente sempre seguir com o mesmo profissional, seja eu, seja outro profissional aqui da cidade ou da região. Esse seria o que é aconselhado. É até bom, até pela questão do histórico, né? Você manter um histórico e o médico, né? O médico e o paciente, eles acabam sendo, né? Como é que eu posso dizer? O médico acaba sendo ali uma figura presente mais ali na vida daquele paciente e que qualquer alteração, até o médico vai perceber, né? A forma que ele chegar diferente lá no consultório, de algum problema, até pela a sua idade dele no consultório, vai perceber que tem alguma coisa diferente, né? Então isso é bem interessante que o doutor está colocando. Olha, já tem um ouvinte dizendo o seguinte, né? Olha, ia fazer minha morfológica com o doutor Max Andrei, né? Recebi muita indicação boa, né? Sobre ele, né? Então diz que tá ansiosíssimo aqui, né? Então não se preocupe não, da forma que ele fala aqui, ele fala lá no consultório, viu? Vai deixar você à vontade para fazer o exame, como é um exame, como ele colocou, tem de 30 a 40 minutos, né? Se não acontecer nenhuma intercorrência, de uma certa forma tem, né? Demora um pouquinho, mas conforme ele está colocando, a paciente fica bem tranquila. Tem uma pessoa aqui perguntando de valores, o doutor Max Andrei vai dizer já o telefone lá do consultório, que aí você lida, que não pode falar, né? Sobre preço, como a gente sabe, né? Questão, né, de ética profissional e tudo mais, né? Mas você pega essas informações no consultório, viu? Lá no número que ele vai passar pra gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui outra entrevista. Pronto, tá aqui o outro dizendo, tô gostando muito da entrevista, né? Muito bem. Doutor Max Andrei, queria lhe agradecer demais, né? Pela vinda aqui ao nosso programa. Espero que seja a primeira de muitas, né? Gostei muito aqui do nosso bate-papo e é muito interessante. Continue, né? Tendo essa preocupação em sempre buscar, né, novas atualizações, novos procedimentos para trazer para nossa cidade, né? Trazer para nossa cidade, para a Serra Talhada, para que as pessoas não saiam mais daqui para buscar exames, né? Para fazer procedimentos. Como acho que o maior exemplo que fica é essa história, né? Da pessoa lá de Arco Verde, que estava em São Paulo e quem estava lá, né, realizando os exames era justamente o doutor Max Andrei, ou seja, de uma cidade que estava a 160 quilômetros de onde aquela mulher residia, e ela foi buscar ajuda fora, né, em São Paulo. Então, se ela tivesse pesquisado mais um pouquinho, tinha achado na porta de casa, né, praticamente. Mas quem quiser encontrar o Dr. Max Andrei, né, como faz, qual é o número lá do seu consultório, né, onde fica, né, qual é o endereço. Chegou a hora aqui dos ouvintes que estavam aguardando o endereço e telefone de anotarem. Então, né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui tentando esclarecer alguma coisa. É um assunto realmente, como eu falei, muito complexo, né? Um assunto que é desafiador, amplo demais. Então, assim, eu tentei falar aqui de uma forma generalizada, né? De como é a medicina fetal, né? Mas foi muito prazeroso esse bate-papo, bem descontraído. Espero ter superado a expectativa, tanto dos ouvintes como sua. Muito bem. E eu atendo na clínica Ultramax, né? Ela fica ali na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, ali ao lado do supermercado Pajeú. O telefone de contato é o 3831-3736. Muito bem. Então, quem quiser tá sabendo, né? Tem gente perguntando aqui de valores e tudo mais, né? Então, tudo isso você liga lá e conversa com a recepção lá e vão te passar, né? Tudo direitinho, agenda, né? Como é que faz. Doutor Max, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite para estar aqui tirando um tempinho aí no sábado. Geralmente, às vezes, é o descanso, né? Do profissional médico que está ali na vida corrida do dia a dia. Mas muito obrigado mesmo. Tenho certeza que a gente conseguiu levar muito conhecimento, que esse é o objetivo do programa, que tem mais de 10 anos no ar, o programa Falando de Saúde, é trazer os profissionais para que a gente possa chegar
nos rincões, a emissora pega em 35 cidades. Nos estados que o senhor falou, a gente pega em algumas cidades, né? Na Paraíba, no Ceará e também na Bahia. E eu tenho certeza que é isso que ajuda, né? A Serra Talhada a continuar crescendo cada vez mais com esse polo de medicina, né? Nesse polo que oferece uma medicina de qualidade para a população. Então, muito obrigado mesmo. Logo, logo a gente, né, faz um novo convite para estar batendo mais um papo. Será um prazer. Exatamente. E agradecer ao seu assessor, viu? Ele disse que Sim, Bernardino Magalhães está aqui firme e forte comigo. Passei um ano para trazer ele aqui. Um ano para trazer, tá? Muito bem. É o assessor de imprensa, viu? Eita, rapaz, um abraço aqui para Bernardino. Um forte abraço.